o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque, querendo ou não, está rolando um questionamento das instituições. Eu acho que a gente está passando por isso. E aí, elas vão convalescer? Elas vão deixar de existir? Vão novas instituições sendo criadas com outras filosofias, com outros princípios? Não, primeiro, no caso da OMS, por exemplo, que você falou, essas instituições são novas, né? Se a gente pensar em termos de Igreja Católica, tem 2000 anos. Essa é uma instituição foda. Sim. Né? Não a OMS ou a ONU. Sim. A Igreja Católica é uma instituição foda. Mas ela mesmo caiu, tá em total descrença pouco. Não, mas ainda tem muito católico. Tem, com certeza. Católico pra cacete. Com certeza. Né? E assim, se você pensar, hoje ela é mais forte do que era 1800 anos atrás. Certo? Com certeza. Inclusive ela tem mais aparato hoje do que tinha. Às vezes a gente tem a impressão que mas ela é um poder antes... mais, é um poder mais escondido, é um poder mais mas acho que relativamente ela tinha mais poder antes. Não, é que assim, primeiro, no ano 1300, por exemplo, para você conseguir fazer uma coisa na Europa, onde está a sede da Igreja Católica, apesar que não começou lá, mas assim, propriamente o cristianismo, né? Mas assim, para a Igreja Católica fazer uma coisa acontecer, você não tinha penhora online, entendeu? Hoje o Estado é infinitamente mais poderoso do que era antes. Hoje um juiz tira sua grana com um clique. E se você quiser provar que estava errado, vai levar 5 anos. E você vai gastar um dinheiro do caralho para conseguir ver esse dinheiro de volta, certo? Verdade. A Igreja Católica não tinha esse poder no ano 1300. Ninguém tinha. Não só a Igreja Católica. Então, às vezes, a gente tem uma imaginação que a Igreja Católica era muito poderosa na Idade Média, mas esse poder, ninguém tinha um poder como se tem hoje. Que você chega num lugar rápido. Compara com peste. A peste não viajava tão rápido como viajou o coronavírus. Porque não tinha avião. Como hoje você tem uma capacidade positiva de poder, como se fala, você vai lá e faz uma coisa acontecer, você vai lá e toma a terra de alguém, você vai lá e não deixa a pessoa entrar no lugar que não se tinha antes. A estrada, o cavalo, levava... Ninguém sabia quem era quem. Não se sabia que era o rei. Você não sabia que era o rei. O rei podia andar na rua e ninguém sabia, porque ninguém sabia a cara dele. Certo? Ninguém sabia. Ninguém sabia quem era tal pessoa. Porque você não tinha foto, você não tinha televisão, você não tinha como a imagem da pessoa viajar. Esse aqui é o rei, ó, tá vendo? Não tinha. Tem filmes que mostram isso muito bem. Eu lembro de um filme especificamente sobre a Joana d'Arc, acho que assisti esse filme. do Luc Besson, né? Não, tu não assistiu esse filme. Era um negócio de trabalho de escola. É uma com a Mila Jovovich. Ela é antiga, de 1990, não é? Alguma coisa assim, Pode isso crer. mesmo. Então tu assistiu esse filme. Eu assisti. Então, assim, tem uma cena em que ela entra no lugar onde está o rei, né? Porque a Joana d'Arc, todo mundo sabe a história dela e tal, acabou virando uma heroína nacional francesa, mas assim, ela entra na sala e tem um cara vestido de rei. O rei era outro. Uhum. Mas eles fazem isso por quê? Porque ninguém sabia que era um rei, fora aquelas 5 pessoas que viviam ali. Mais que 5, mas um número pequeno. E ela acerta que é um rei, é claro, é um filme. É a ideia de que ela estava iluminada por Deus, entendeu? Então ela sabia que era um rei de França. O filme joga com o fato que era real. Então, quando a gente pensa em poder, uma coisa é o que a gente imagina que era o poder. Nunca houve um poder, por exemplo, a Igreja Católica não conseguiu ter o mesmo poder que o Império Romano teve. O Império Romano, para a época, teve um poder do cacete. Fez estrada, fez esgoto, fez aqueduto, montou esquemas de escola, certo? Organizado militarmente e tal. Então, quando você pergunta o que eu acho, quando fala da OMS, por exemplo, sei lá, daqui uns 5 anos, quando ninguém lembrar da pandemia, porque vai esquecer, como se esqueceu a gripe espanhola, talvez ninguém lembre que a OMS cagou, entendeu? Entendi. Talvez ninguém lembre. E talvez não tenha nenhuma outra estrutura que consiga lidar com todos os conflitos que existe, por exemplo, dentro do mercado da saúde. Porque o mercado da saúde só cresce. Então, ele vai precisar, como já precisa, de algum sistema de contrapeso
no conflito entre Estados Unidos e China no mercado da saúde, e a OMS faz um pouco esse papel, entendeu? De fazer esse jogo político, de vez em quando dar a vacina para pobre, como agora, certo? Porque o cara não tem acesso, aí ela faz uma presença com vacinas. Então o mundo ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não conseguisse viabilizar vacina, não conseguisse, principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas e isso seguramente já tem alguns sinais, né? Você pega, por exemplo, Netflix está começando a fazer temporada. Por quê? Porque nos Estados Unidos está começando a poder gravar filme. Por quê? Porque grande parte da população está vacinada. Principalmente ator, atriz, roteirista, diretor. Então, significa que aparentemente está começando a ceder. O que é normal. Já cedia sem vacina. Sim. A gripe espanhola passou sem vacina. Sim. Né? Pode crer. Então, com vacina, é provável que ela comece a ceder. E aí o mundo começa a entrar... Voltar a como tava antes, quando ninguém nem mencionava OMS, essas porra. Eu tendo a ser um pouco... Eu tendo a ter outra visão, pra ser sincero. Eu acho que a gente começou um processo que não vai acabar tão cedo, sinceramente. Qual o processo de questionamento de instituições? Eu acho que a população, antes ela era totalmente coordenada pela mídia e o acesso à informação era totalmente limitado. E agora não é. E aí fica difícil você controlar. Fica difícil você se passar por uma instituição mundialmente responsável, não sei o quê. Porque a gente vai saber, o cara que trabalha na OMS, ele vai ter Twitter, ele vai fazer uma cagada, entendeu? E ele vai contar para não sei o quê. O outro cara também. E aí vai ter um escândalo de não sei o quê, porque foi gravado nas câmeras em Xangai, não sei o quê, entendeu? E eu acho que isso vai acabar minando as forças que as instituições tinham de parecer imune ao resto da humanidade, ser alguma coisa acima, tá ligado? De ser um poder realmente dos sabichões poderosos e... Eles nunca foram sabichões e poderosos, mas eles né? passavam como? Mas você tem que levar em conta que, por exemplo, tem quase a África inteira depende de instituições como o OMS para ter médico, hospital. Então, talvez em lugares onde você tem mais acúmulo econômico e é mais organizado, eu pego, por exemplo, nós três aqui, provavelmente até agora, a gente não precisou da OMS. De repente, eu já tomei uma dose da vacina, vocês vão tomar também em algum momento. Quer dizer, a gente não está imediatamente precisando da OMS. Mas quem quiser ir para a Europa vai precisar da OMS para testar a vacina que você tomou, por exemplo. Isso é o poder político. Quem está na África depende de Médicos Sem Fronteira, depende da OMS, depende da ONU. Então, essas instituições, elas têm muito dinheiro, porque, inclusive, isso faz com que a África não exploda mais do que explode, por exemplo. Entendeu? Eu acho, o que você fala, eu acho que é mais visível o que você fala em questões de eleição, por exemplo. O que você está falando. Que você tem uma desarticulação de processos centralizadores por conta da sociedade em rede, que é o que você está falando. Então, nas eleições a gente sente isso já. No Brasil a gente sentiu, Macron foi um efeito disso na eleição da França. E está sentindo agora também. Nos Estados agora, desde a questão dos coletes amarelos, certo? Nos Estados Unidos também se sentiu isso, tanto no Trump quanto para derrotar o Trump agora, certo? Então você tem discussões, porque na realidade as redes sociais também, elas são business, né? Total. Elas são business. Então, uma coisa é um carinha postar um vídeo que vira um escândalo, mas esse escândalo de hoje pode sumir amanhã, né? Que nem cancelamento. Cancela hoje e descancela amanhã. E aquilo que cresce nas redes sociais, cresce porque tem capital dentro. E esse capital está preso numa rede de capital. Então, tem aí um processo que assim, as redes sociais não são livres, sim, como um cara ingênuo acha que é quando está com o celular na mão, filmando a si mesmo em casa. Ele é um tonto que ninguém vai querer saber dele. Quando você cresce, você entra na lógica produtiva do capital. Mesmo... Não é que o cara pediu comida mesmo, cara? Porra, eu vou até passar um álcool na mão. Os charutos estão chegando.
Tá. Pediu um charuto também. Vou levar pra casa, porque vocês não fumam essa merda. Eu vou fumar, pô. Porra nenhuma. Eu vou fumar sem saber fumar, mas eu vou fumar. Vai ficar vomitando na cara da mulher fumando charuto, pô. Não, é que eu vi a velocidade que tu fumou esse charuto aí e fiquei um pouco impressionado. Porque quando eu vou fumar o charuto, ele dura muito mais do que durou contigo. É, porque você não é profissional, né? Eu preciso aprender. Então eu preciso fumar com você pra poder ter umas aulas aqui, entendeu? E depende também do tamanho do charuto e da